Boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento a deputada Soraya Santos e o senador Pedro Chaves e demais participantes da mesa aqui hoje. Eu queria agradecer o convite de estar participando dessa audiência pública, porque eu acredito muito no diálogo, e é por isso que eu estou aqui hoje. Eu acredito no debate, no diálogo e na importância da articulação para que a gente possa avançar em temas tão importantes para a educação no país. O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar, que eu já tenho feito pronunciamentos públicos nessa direção, é que eu acho que não havia necessidade de que essa reforma do ensino médio fosse através de uma medida provisória. Eu já debati isso em outras ocasiões, em outros fóruns, e acho que existe uma incongruência entre fazermos uma medida provisória onde a implementação dessa reforma está baseada na base nacional comum curricular, que ainda não foi debatida e que não sabemos quando será debatida, apresentada à sociedade, debatida e ainda aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, que é o órgão que deverá aprovar a Base Nacional Curricular. Eu gostaria de, antes de entrar nas minhas ponderações em relação à reforma do ensino médio, eu gostaria de dar um passo para trás e colocar a importância de nós olharmos também os anos finais do ensino fundamental 2, né? Claro, o ensino médio, os dados já foram apresentados aqui, eles têm problemas muito graves e nós temos que enfrentá-los. Mas o ensino médio, se nós não olharmos para o Fundamental 2, nós vamos continuar enxugando o gelo de alunos que não chegam até o ensino médio. Só para dar para os senhores um dado, no perfil dos jovens de 15 a 17 anos que estão fora da escola, 52% desses jovens não concluíram o ensino fundamental 2. Então, nós temos questões fundamentais relativas a trabalhar para que esse jovem permaneça no Fundamental 2, programas de aprendizagem, de correção de fluxo, programas de formação de professores é fundamental para que a gente possa estar fazendo com que esses alunos terminem o ensino fundamental 2 e que a gente alcance uma maior qualidade no ensino fundamental 2 para que quando nós chegarmos no ensino médio, esses alunos cheguem até o ensino médio, um primeiro ponto, e eles cheguem mais bem preparados no ensino médio para que a gente possa realmente avançar em termos de qualidade da educação e em termos de qualidade do próprio ensino médio. Bom, entrando na reforma, especificamente na reforma do ensino médio, eu gostaria de colocar alguns pontos de atenção que me parecem muito importantes. Eu também já me pronunciei em outros momentos que eu acredito que a direção da reforma ela está na direção correta. Eu acredito na importância da flexibilização curricular. Eu acho que isso tem a ver com a sociedade contemporânea, tem a ver com que os jovens estão se expressando, tem a ver com uma necessidade de autoria e protagonismo que a sociedade contemporânea tem apresentado para nós. Agora, eu acho que o que é importante a gente estar discutindo é pensar que os percursos educativos, eles devem ser garantidos a todos os alunos. A escolha é fundamental e é disso que nós estamos falando quando nós estamos propondo diferentes percursos educativos. É a garantia da escolha desses percursos pelos alunos. Então, é dentro disso que eu gostaria de fazer algumas colocações que me parecem importantes. A primeira delas é: nós temos quase 1 milhão de alunos que fazem parte de municípios que têm menos de 20 mil habitantes, até 20 mil ou menos de 20 mil habitantes. São municípios pequenos que têm poucas articulações, poucas empresas, poucas organizações da sociedade civil que possam estar colaborando junto com as escolas. Então, eu acho que é fundamental pensarmos
para que esses municípios tenham condições de implementar esses percursos educativos, é ter uma legislação que apoie a articulação entre os municípios, para que isso consiga, para que esses percursos possam ser viabilizados. Nós não temos uma legislação específica que possa dar conta dessas, ou a consórcios, ou a qualquer articulação que seja entre os pequenos municípios. Então, acho que esse seria o meu primeiro ponto de atenção. O segundo ponto de atenção, quando eu já coloquei inicialmente, é a questão da Base Nacional Comum Curricular, né? Eu acho que a proposta, a reforma, ela está apoiada na base. E nós não temos ainda qual será essa base, ela não está ainda em discussão na sociedade. Já teve uma primeira versão, o Ministério achou melhor segurar essa versão, aprovar até o ensino fundamental 2, para que a base relativa ao ensino médio tenha correlação e articulação com a reforma, o que é bastante importante, mas a reforma, por outro lado, só vai ser implementada quando a base estiver aprovada. Então, eu acho que isso é fundamental, que essa base seja discutida com a sociedade amplamente, especialmente com educadores e com as escolas, que são quem vai implementar a base comum curricular. Um terceiro ponto de atenção que eu vejo é a questão da formação técnica. Eu acho que, de novo, pensando nos pequenos municípios, pensando na diversidade brasileira de regiões de norte, nordeste, enfim, as diferenças tão grandes que nós temos, diferentes regionais, a importância de se pensar uma formação técnica que, de um lado, tenha a ver com a realidade daqueles municípios onde a escola está inserida, ou daquela cidade, se for uma grande cidade, da região onde a escola está inserida, né, com a realidade do mercado de trabalho, com a necessidade do mercado de trabalho, e, de outro lado, tem a ver com a contemporaneidade, com profissões que nós estamos pensando para o futuro, olhando para frente, né? Um quarto ponto de atenção que me parece fundamental é a questão da formação dos professores. Nós temos hoje 42% dos nossos professores que não têm formação adequada na disciplina que eles ministram. Se nós estamos pensando em aprofundar percursos educativos para que esses jovens tenham um conhecimento mais consistente da área que foi escolhido, como que professores que não foram formados naquela disciplina vão poder aprofundar essas disciplinas e esse percurso educativo. Então, essa para mim é um divisor de águas para que essa reforma consiga ter um maior sucesso e a gente consiga ter melhores resultados. Um último ponto em relação à flexibilização do currículo que eu gostaria de destacar é a questão do ensino noturno. Nós temos ainda, no caso de São Paulo, nós temos, acho que são 33% dos alunos que estão em escola, frequentam o ensino noturno. Não é pouca. Não é pouco, não é uma estatística marginal no conjunto dos alunos, no caso do estado de São Paulo. E outros estados isso vai variar, mas em torno de 20% a 30%. Então, o que nós vamos fazer com os alunos do ensino noturno? Eles vão ter essa possibilidade da flexibilização do currículo? Como que isso será gerido? Quais são as condições que as escolas têm hoje e para que esse ensino seja ministrado e que esses alunos também tenham a garantia de escolha de percursos educativos, né? E na reforma, na medida provisória, existe a especificidade do noturno, mas não se diz como que isso vai acontecer. Bom, agora eu vou entrar para um outro ponto que está dentro da medida provisória, que é a questão da educação integral. No SEMPEC, nós temos defendido a educação integral sempre, porque a gente vê pelos estudos e pelas pesquisas uma correlação grande e importante entre educação integral e melhores resultados de aprendizagem. No entanto, também nós fizemos um estudo no SEMPEC em 4 estados brasileiros
São Paulo, Goiás, Pernambuco e o Ceará, onde a gente constata e confirma essa correlação positiva entre o ensino integral e os melhores resultados, mas também uma correlação consistente entre alunos que frequentam o ensino integral e um maior nível socioeconômico. Então, a minha preocupação neste momento é pensar, bom, primeiro, o ensino de tempo integral, ele vem numa escala muito reduzida. Esses números têm sido colocados entre 300 mil a 900 mil, não importa qualquer que seja entre esses números, que a diferença é muito grande, mas a escala é reduzida. Então, a preocupação primeira é, nós vamos aumentar as desigualdades, porque alunos que vão estar em escola de tempo integral vão ter um ensino tipo A e os demais vão ter ensino tipo B e o noturno ensino tipo C. Quer dizer, nós vamos continuar reforçando essa lógica, que é uma lógica da desigualdade, é uma preocupação muito grande. Então, por quê? No momento de crise, o MEC faz uma opção por transferir recursos para uma educação integral e por que não opta por ter todos os alunos, ampliar a jornada escolar de todos os alunos do ensino médio para 5 horas, onde você teria uma maior igualdade de condições de todos os alunos e você teria a possibilidade de uma implementação muito melhor de uma reforma, que é uma reforma complexa, que é uma reforma interessante, mas que vai exigir mais tempo de sala de aula do que o que nós temos hoje, que são 4 horas de ensino. O segundo ponto que eu queria levantar em relação ao tempo integral é a importância da gente evitar as redes paralelas, né? Então, evitar o que eu falei no primeiro momento, que é aumentar as desigualdades. Então, para isso, o que é importante? A importância de nós trabalharmos muito com os gestores, com os diretores das escolas, nas suas competências articuladoras. É importante que a gente possa garantir para aqueles alunos, que são a maioria, que não vão estar em escolas de tempo integral, que eles tenham uma educação de qualidade. Então, essa formação dos diretores e a formação dos professores será fundamental. O que é positivo na questão da educação integral é que a medida coloca a importância de se priorizar áreas de alta vulnerabilidade social. Terceiro ponto, ainda em relação ao tempo integral, né? O repasse, se diz que vai ser um repasse em 2 parcelas, segundo disponibilidade do FNDE. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, de novo, aqui, para que esses repasses aconteçam. Uma vez que vai se implementar a educação integral, então que esses repasses não sofram o que a gente tem visto acontecer, que repasses, por exemplo, do Mais Educação e de outros, não só agora desse governo, mas de outros governos anteriores, que eles acabam atrasando a parcela, o que inviabiliza o projeto para as escolas que optaram por esse modelo. Um último ponto que eu quero destacar em relação à educação integral ainda é a questão do monitoramento e avaliação. Então, é importante, sim, que a gente faça um monitoramento e avaliação, mas a forma como aparece esse monitoramento e avaliação é um foco onde a redução, se não houver uma redução do abandono, se não houver uma redução da reprovação, se não houver alunos, se a quantidade de alunos que prestarem o Enem for menor que 75%, se esses alunos não tiverem 15 pontos acima dos demais, vai haver punição para a escola. Então, eu acho que monitoramento e avaliação é fundamental, mas o foco aqui é um foco de exclusão. Então, e as escolas que tiverem problemas, como é que isso vai ser, como que nós vamos lidar com isso? Quer dizer, nós vamos trabalhar com alta vulnerabilidade social, será que vão estar dando todas as condições necessárias? E esse monitoramento e avaliação, ele vai ver apenas de uma lógica absolutamente excludente, sem um entendimento do que está acontecendo com cada uma dessas escolas? Então, eu fico muito preocupada realmente com... porque eu realmente não entendo por que no momento de crise
existe uma opção em direção a se privilegiar uma parcela pequena, minoritária de alunos que vão estar podendo frequentar escolas de tempo integral. Eu não sei como é que está o meu tempo, é aquele ali dos 6 minutos, ótimo. Então, eu acho que assim, nós temos que nos preocupar, quando estou pensando, né, na questão das igualdades dos direitos. Acho que foi citado aqui antes, resultados de PISA, resultados da Inglaterra, do Reino Unido. Se nós olharmos para os países como Finlândia, Canadá, mesmo Coreia do Sul, os países que têm tido, Xangai, né, dentro da China, os países que têm tido boas avaliações no PISA, todos desde os seus ministros, passando por secretários, passando por diretores de escola, professores e alunos, todos eles têm muito claro que a importância fundamental da educação e o sucesso dessa educação está na garantia da igualdade de uma educação de qualidade para todos, está na garantia dos direitos de todos os alunos. Então, eu me preocupo bastante de pensar que nós temos, sim, é urgente fazer uma reforma no ensino médio. Mas como garantir? Até agora eu não vi do MEC, e não está na medida provisória, ela está detalhada em relação ao tempo integral e não está detalhada em relação aos percursos educativos. Tudo que está detalhado na educação integral, como vai ser, como é que é a transferência de recursos, como é que vai ser monitorado, a avaliação, o que se espera, não tem nos percursos educativos, que é para a maioria dos nossos alunos. Então, quais são as condições que essas escolas vão ter para que possa ser implementada uma reforma que está na direção correta? Mas quais são as condições? Né? Que recurso essas escolas, essas secretarias vão ter para que elas possam estar superando tantos obstáculos, como eu coloquei aqui, em relação a professores, em relação às escolhas, em relação ao ensino técnico, enfim, não vou estar me repetindo aqui. Então, assim, quais são as condições reais que nós vamos poder oferecer para essas secretarias dos diferentes estados para que para a implementação da reforma do ensino médio, né? Eu acho que isso é uma questão que tem que ser respondida. E como que nós vamos estar definindo um padrão básico de qualidade para todos os nossos alunos nesse primeiro ano e meio antes dos percursos educativos que nós estamos, né? Quer dizer, qual é a garantia que nós vamos ter que esses alunos vão poder ter uma educação de qualidade? Porque não adianta a gente reformular e reorganizar o que está ruim, vai ficar ruim com outra cara, né? Então, nós temos que reorganizar dando condições para que haja um salto, né? E as condições do que eu estou vendo, e posso estar enganada, mas do que eu estou vendo e do que aparece nessa medida provisória são as condições para a educação integral. Né? Então, assim, quais são as condições que vão possibilitar que essas escolas tenham condição de implementação da Base Nacional Comum Curricular? Né? Que condições os professores vão ter para ser formados para que eles possam implementar essa base nas suas escolas? Né? Qual é a política de formação de professores? De novo, se nós temos 42% dos professores que não são formados na disciplina da qual eles ministram as suas aulas, como é que ele vai ser formado, né? Como é que esses alunos vão poder aprofundar com professores que não são formados naquela disciplina? Outro ponto fundamental, a infraestrutura das escolas. Eu não tenho os números aqui, mas nós todos sabemos, um percentual grande de escolas que não tem laboratórios, que não tem biblioteca, não tem Wi-Fi, quer dizer, nós estamos falando de percursos educativos, de sociedade contemporânea, para os alunos terem maior interesse, e as escolas não têm Wi-Fi. Como é que nós vamos ter, né? Como é que nós vamos estar trabalhando com esses alunos de uma forma mais contemporânea, né? Quais são as condições que o Ministério vai dar para se incrementar uma infraestrutura adequada para que essa reforma possa ser implementada, né?
finalmente, assim, de novo, reforçar a importância que essa formação técnica, eu concordo que ela é fundamental. Nós temos alunos que não estão, ainda, infelizmente, acho que em torno de 17% dos alunos entre 18 e 24 anos estão no ensino superior. É um índice muito baixo ainda, menor do que muitos países da América Latina. Então, esses alunos, é importante que, primeiro, eles vão para a universidade, mas os que não foram, que têm uma formação técnica, mas essa formação técnica tem que estar adequada ao mercado de trabalho e à sociedade contemporânea, aos anseios dos jovens, porque senão também eles não vão fazer, né? Nós não vamos ter só a formação de cabeleireiro, de marcenaria, porque eles não vão querer, ou só de administração de empresas, que não precisa laboratório, não precisa nada, é mais fácil. E, finalmente, reforçar ainda questão do ensino noturno. Eu acho que é preciso que a gente tenha consciência que um contingente muito grande dos nossos alunos estão nesse ensino noturno. Ele tem que ter flexibilidade, ele tem que se adequar a uma realidade de um aluno que trabalha, de um aluno que muitas vezes é um jovem mais velho, mas é fundamental que esse aluno que está no ensino noturno, que muitas vezes não vai ter condições de entrar no ensino no tempo regular, diurno, que ele tenha condições de um padrão básico de qualidade para que ele possa estar fazendo um ensino médio de qualidade, se qualificando para o mercado de trabalho e se qualificando para participar como cidadão na nossa sociedade. Passo imediatamente à professora Maria Alice Setúbal. Eu queria fazer algumas considerações, voltando na questão que eu acho principal, que é como que a professora, que é a questão de sair do discurso e ir para uma prática na questão da priorização da educação. A professora Marisa falou que se a lei por si só não vai mudar a escola. O Ricardo Henriques enfatizou toda a questão da implementação dessa reforma do ensino médio, e eu acho que nós temos que sair dessa, e eu só estou reforçando esses aspectos, e que eu acredito que é uma questão cultural brasileira. A gente acha que porque fez a lei, ou porque fez um discurso que a educação é prioridade, isso já por si só vale, né? Então, nessa direção, assim, no meu entendimento, a priorização de uma educação de qualidade é priorizar o direito de todos os jovens a uma educação de qualidade. Eu acho que esse é uma grande mudança também. Nós temos uma cultura que sempre criamos programas e projetos para poucos, são vitrines políticas. Então, inverter essa cultura é trazer realmente a priorização do direito da educação para todos, de uma forma igual. E aí eu fico bastante satisfeita e acho muito promissor que o senador Pedro Chaves tenha falado da questão das 5 horas, da ampliação da jornada para 5 horas. Eu acho isso fundamental. Eu espero que realmente esse ponto esteja colocado na comissão do encaminhamento do Senado. Um outro ponto que me parece fundamental aí é a questão e ainda no ponto da implementação, quais são as condições que as secretarias vão ter para implementar essa reforma. Mas as condições são várias, de diferente natureza. Todos aqui enfatizaram o problema da formação de professores. Eu também fico bastante satisfeito que o senador Pedro Chaves tenha colocado isso e esteja bastante sensível nesse tema, que eu já coloquei, não vou me alongar nisso. Mas, além da formação dos professores, assim, que condições de financiamento os estados vão ter para implementar essa reforma? Então, aí, no meu ponto de vista, a minha recomendação é que, em vez de se ter um recurso para o ensino integral, vamos canalizar esse recurso para dar condições para que os estados consigam implementar uma educação de ensino médio de 5 horas para todos e, paulatinamente, isso aumentando,
e tenha condições de contratar professores, de fazer com que os percursos educativos realmente aconteçam. Então, aí, de novo, também como já foi colocado, eu mesma coloquei na minha fala inicial, a questão dos municípios pequenos, até 20 mil habitantes, nós estamos falando de praticamente 1 milhão de alunos que estão alocados nesses municípios. Então, se não houver uma legislação que apoie a articulação desses municípios, não vai acontecer esses percursos educativos. Então, assim, pensar como que nós vamos garantir essa possibilidade de uma igualdade de oportunidades e que realmente esses percursos aconteçam. Então, porque se não tiver condições de formação de professores, se não tiver recursos para implementar recursos financeiros para os estados implementarem essa reforma, se não tiver uma possibilidade de formação de professores, nós vamos reorganizar o que está muito precário. E nós vamos reorganizar essa precariedade do ensino médio, que vai ter uma outra cara, mas vai continuar precário. Então, isso eu acho que é fundamental o Senado ter clareza do que nós estamos falando. E, último ponto, a Marisa levantou, acho que, dois últimos pontos, rápido. A questão do financiamento, que eu já falei aqui, mas também, se nós vamos priorizar, numa época de crise, o ensino integral do Fundeb são R$100 a mais por aluno. Se nós não vamos aumentar o montante da educação como um todo por conta da PEC 241, essa conta não vai bater. Nós vamos tirar mesmo recurso dos municípios e nós vamos tirar recursos da educação básica. E, finalmente, só levantando um ponto que o professor Danival falou e a Marisa também colocou, é sair dessa cultura do diploma para uma cultura do conhecimento. Quer dizer, é fundamental que a gente valorize o conhecimento, não só esse diploma. Então, de novo, nas condições de implementação desses diferentes percursos, se a gente não mudar e não der condições de implementação, nós vamos, de novo, ter um diploma, um ensino precário com uma outra cara e só valorizando o diploma, porque talvez mais alunos consigam terminar o ensino médio. Mas a questão do conhecimento, que é o que vale, é o que vai fazer diferença lá na frente, nós vamos continuar sem esse aprofundamento do conhecimento. Era isso. Obrigada.